Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e hoje eu quero trazer um esclarecimento aqui. Aqui na cidade de Ibimirim, nós gostaria de explicar quem é que somos nós aqui na cidade. Algumas pessoas chegam ao ponto de pensar que nós somos iguais às outras igrejas, mas o que realmente nós somos? Bom, além do nome diferente que a nossa congregação tem, que é Igreja Missionária Santuário do Deus Vivo, Ministério Yeshua HaMashiach. Só esse nome já mostra a enorme diferença que há entre nós e as outras igrejas. Então, quem somos nós? Nós somos uma igreja ou uma sinagoga? Na verdade, não somos judeus, ok? Somos um grupo de não-judeus que ensinamos as doutrinas farisaicas. O nosso objetivo aqui na cidade de Ibimirim é mostrar o farisaísmo bíblico. A Igreja Missionária Santuário do Deus Vivo, ela é uma igreja justamente por não ser uma sinagoga. Há uma diferença entre sinagoga e igreja. Qual é a diferença? A sinagoga, ela tem seus líderes como rabinos e não pastores. Já a igreja, ela tem pastor. Por esse motivo, eu me identifico com o nome de igreja, como pastor, porque eu sou um pastor que sigo as doutrinas dos fariseus. Possa ser até que seja um pouco chocante, né? Mas aqui nós somos a primeira igreja, justamente porque eu sou pastor e não rabino, que seguimos os ensinos dos fariseus. Em outras palavras, apesar de não sermos judeus, nós ensinamos aquilo que os fariseus ensinavam e cremos também em Cristo. Então a nossa congregação, Igreja Missionária, Santuário do Deus Vivo, posso dizer que não é uma sinagoga, porém é um grupo que segue os ensinos religiosos dos fariseus. Então nós somos fariseus, entende? Somos a primeira igreja judaico-cristã messiânica aqui na cidade de Ibimirim, que seguimos os ensinos dos fariseus. Então nós sim somos fariseus. A nossa diferença entre nós e uma sinagoga é que a sinagoga, ela usa todo um aparato, não é? Usa o talete, que é uma toalha com algumas franjas na ponta. Nós também aqui usamos o kippá, certo? Somos aqui uma igreja que ensina as doutrinas do período apostólico, não os ensinos da igreja. Então, assim, nós não temos ligação alguma com as igrejas. Ensinamos as doutrinas dos fariseus, porque foi essa a doutrina que Cristo aprovou. Por esse motivo nós a ensinamos, ok? Então aonde que nós vamos ver a doutrina de Cristo aprovando o ensino dos fariseus? No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 3, Cristo ele vai dizer o seguinte: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Tudo que eles vos mandar fazer e observar, fazei e observai, mas não andeis em conformidade com suas obras, pois ensinam e não praticam. Então, em resumo, a Igreja Missionária Santuário do Deus Vivo, Ministério Yeshua HaMashiach, é um ministério farisaico,
aqui em Bimirim. Ok? Nós ensinamos as doutrinas dos fariseus. Ensinamos ensinos religiosos dos fariseus. Então, um outro ponto ainda é o que é que nós cremos. Apesar de sermos igreja, não cremos como as igrejas creem, certo? A liderança não crê como as igrejas creem. Nós temos o seguinte pensamento: toda religião tem um pouco de verdade misturada com mentira. Então o que nós fazemos? Examinamos cada religião, comparando com a Bíblia. Então o nosso objetivo aqui é mostrar o que a Bíblia ensina, levando em conta que a Bíblia é um documento judaico e como tal deve ser interpretada. Então, o farisaísmo bíblico é algo que é bastante rejeitado, inclusive pelas igrejas. O próprio Cristo, ele foi fariseu. Olha que coisa interessante. Ele foi fariseu. É isso que nós vamos ver ali, um indício do farisaísmo de Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ver ali Cristo, ele tendo oportunidade na sinagoga para pregar as Escrituras ali. Então, em Lucas capítulo 4, versículo 16, para vocês terem ideia, só era permitido ir à frente para falar diante de todo o público quem fosse fariseu. Exatamente. Cristo foi fariseu. Nós, da Igreja Missionária Santuário do Deus Vivo, Ministério Yeshua HaMashiach, somos seguidores dos fariseus. Outra coisa que as pessoas distorcem totalmente, é a questão de fariseu ser uma religião de hipocrisia. Isso, na verdade, é um entendimento errado contra o farisaísmo. O farisaísmo, ele é a base, por incrível que pareça. Ele foi a base para várias crenças do próprio cristianismo hoje. Então, o farisaísmo bíblico, ele consiste em restaurar a igreja às suas raízes. Então, uma vez que dizemos que aqui somos fariseus, eu sou um seguidor do farisaísmo, apesar de não ser judeu, mas sigo o farisaísmo. Nós ensinamos a todos quais eram as doutrinas farisaicas do período apostólico, ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Por incrível que pareça, todos que seguiram a Cristo aprenderam doutrinas do farisaísmo. E ainda mais as doutrinas dos fariseus tendo a aprovação do Cristo. Não é? O que é que Cristo disse? Na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Tudo que eles nos mandar fazer e observar, fazei e observai. Mas não andeis em conformidade com suas obras, pois ensinam e não praticam. Então, meus queridos, o farisaísmo bíblico, ele é bastante rejeitado pela igreja, e ao ponto de a própria igreja amaldiçoar os fariseus. Só o fato de eu estar aqui me identificando como fariseu para você, porque sou fariseu, sou seguidor da doutrina farisaica, por esse motivo me identifico como fariseu. Só esse fato de eu me identificar como fariseu aqui na cidade de Bimirim, tenha certeza que todas as igrejas se levantam contra, porque o farisaísmo ele é reprovado pela igreja cristã.
Mas, nas Escrituras, o farisaísmo é aprovado pelo próprio Cristo. Então, assim, se Cristo deixa bem claro que a verdade está com os fariseus, por que eu vou buscar a verdade em um outro local? Não é? Se Cristo deixa claro, a verdade está com os fariseus, o que eles mandavam vocês fazerem, façam. É simples. Ele nos manda obedecer aos fariseus. E a prova é tanta que Cristo era fariseu, que o próprio João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 26, está escrito o seguinte, que no meio dos fariseus, João dando testemunho de Cristo, no meio dos fariseus apareceria o Messias. Então, meus queridos, não há problema algum. O que há é a reprovação da igreja contra as doutrinas farisaicas. A Igreja Missionária Santuário do Deus Vivo é a primeira doutrina em Ibimirim, a primeira igreja em Ibimirim, que segue a linha de interpretação farisaica. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.